A Brasília agora. São muitos os assuntos que a gente tem a tratar com o Márcio Rocha. Está na linha com a gente, o Márcio traz os destaques de Brasília. Começando, Márcio, pela viagem da comitiva brasileira à China, né? Hoje vários acordos foram assinados, 15 acordos comerciais, parcerias foram assinados. Eu queria que você trouxesse para a gente o que rendeu de fato essa viagem do presidente brasileiro à China. Márcio, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente vai para a próxima parada primeiro, né? Iniciando essa entrada aqui com o próximo passo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele deve chegar amanhã nos Emirados Árabes Unidos, depois que acabou, né, essa agenda presidencial lá na China. Então, agora lá é madrugada, né? O presidente deve estar descansando, então a gente tem as informações que foram feitas durante à madrugada no horário de Brasília. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve um encontro bilateral com o presidente chinês Xi Jinping e foram assinados diversos acordos e também comerciais e de cooperação técnica entre os dois países. Entre eles, a gente pode citar o Acordo de Cooperação em Pesquisa e Tecnologia, um protocolo sanitário para exportação da carne do Brasil para a China, um plano espacial para ser lançado até 2032 envolvendo os dois países, e um acordo de cooperação entre as agências de notícia da China, né, a agência de notícias chinesa, e a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, que é a empresa de governo, né, do governo aqui de comunicação que fica aqui no Distrito Federal. Após essa cerimônia, tanto os dois, né, o Lula e o presidente chinês Xi Jinping, eles foram para uma reunião reservada e aí discutiram algumas novas possibilidades comerciais, como também o cenário internacional, principalmente a questão da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Depois desse encontro, né, quem falou lá na China foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que falou que o Brasil não tem interesse em perder um parceiro comercial como os Estados Unidos. Essa questão foi levantada pela proximidade do Brasil com a China e, inclusive, com a possibilidade também que está sendo discutida entre os membros do BRICS, que é o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, de deixar de usar o dólar americano para fazer as transações entre esses países. Lembrando que, por causa disso, né, depois, por causa dessa viagem que o presidente Lula vai fazer nos Emirados Árabes Unidos, ele vai passar um dia lá, vai ter uma agenda com o sheik que comanda o país. O presidente só deve chegar aqui no Brasil na madrugada de domingo para segunda. E depois a expectativa é que Lula volte até a agenda dele aqui no Brasil em relação principalmente às propostas que estão tramitando no governo e no Congresso, incluindo aí as novas regras fiscais que devem ser apresentadas na próxima semana e também projetos de reforma tributária, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que começam, né, a tramitar no Congresso a partir da próxima semana também. Muito bem, Márcio, trazendo informações a respeito de tudo que rendeu na China e já trazendo também os próximos passos, né? A comitiva brasileira passa pelos Emirados Árabes Unidos antes de retornar ao Brasil. Mas aqui no Brasil também com notícia importante em Brasília, porque finalmente a LDO está no Congresso, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias, absolutamente fundamental para a sequência do governo, né, Márcio? Exato. A expectativa é que o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias seja enviado aqui para o Congresso ainda nesta sexta-feira, que vai, segundo o Ministério do Planejamento, vai ser protocolado aqui no Congresso de forma eletrônica. Então, justamente por isso, a gente não deve ter alguma declaração, alguma entrevista coletiva para explicar esses detalhes da LDO. A LDO deve ser explicada, né, detalhada pelo governo somente na próxima semana, principalmente na próxima segunda-feira, que é a expectativa justamente de que esse texto seja analisado e divulgado pelo governo. Lembrando que a ministra Simone Tebet está em São Paulo, né, cumprindo a agenda, e segundo ela, né, o texto atual da LDO, como ele está sob as regras do atual teto de gastos, vai ser um texto que não vai deixar margem para que novos investimentos sejam feitos, possam ser feitos no orçamento do ano que vem. Isso porque, como a gente já adiantou, o projeto do governo que trata das novas regras fiscais só deve chegar mesmo no Congresso, perdão, na próxima semana. E aí, como a gente está falando da LDO, que deve chegar no Congresso hoje, e as novas regras fiscais, que devem chegar na próxima semana, esses dois projetos devem tramitar de forma conjunta. E aí, como a LDO foi apresentada antes das novas regras fiscais, ele está sob a antiga regra, atual regra, perdão, que é do teto de gastos, que é exatamente o ponto de crítica do governo. Então, esse texto da LDO de agora vai trazer os detalhes, enfim, sobre o atual
teto de gastos, e aí o governo não tem muito o que fazer em relação às diretrizes orçamentárias do ano que vem. Inclusive, a LDO, ela não determina como vai ser o orçamento, né? A LDO determina quais são as metas e as prioridades do governo para o ano que vem, e inclui, por exemplo, meta fiscal, novo valor do salário mínimo, entre outros detalhes que são previsão, né? Quando o governo acabar essa tramitação da LDO, vai enviar um outro projeto, esse sim, com orçamento, que deve tramitar mais para frente no Congresso Nacional, mais para o meio do ano, e isso vai ser acompanhado pela gente aqui em Brasília. Mas a expectativa mesmo é que agora a gente tenha pelo menos um comunicado do Ministério do Planejamento, tratando assim em termos gerais de como será a LDO, mas os detalhamentos, as explicações do governo em relação a esse projeto, a gente só deve ter na próxima semana, e aí quem deve falar é o ministro Fernando Haddad, né, ministro da Fazenda, que está na China com o presidente Lula nesse momento, e também a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Mas, como eu disse, tudo isso só na segunda-feira. É isso, né? São as diretrizes orçamentárias, né? O caminho que deve ser seguido, mas é possível que haja algum desvio ou alguns desvios nesse caminho, é natural, inclusive, que haja. Márcio, obrigado